Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai abrir as páginas de um universo que parece familiar, o dos super-heróis, mas vamos olhar para as entrelinhas, para a história secreta que muitos não conhecem. Vamos investigar como as tensões da Segunda Guerra Mundial e, principalmente da Guerra Fria, não apenas influenciaram, mas literalmente forjaram os heróis e vilões que definiram a cultura pop. Exatamente. E para essa nossa análise, a gente tem um guia excepcional, um estudo do historiador e professor Helmven Feingold, da Universidade Hebraica de Jerusalém. É a partir do trabalho dele que vamos desvendar como um grupo de cartunistas, a maioria filhos de imigrantes judeus, usou as histórias em quadrinhos como um campo de batalha ideológico, comentando, criticando e por vezes até fazendo propaganda no auge dos conflitos do século XX. A nossa história começa num momento de crise, em 1945. A Segunda Guerra Mundial termina e, com ela, o interesse do público nos super-heróis patrióticos como o Capitão América socando Hitler. A demanda por ele simplesmente evapora. As editoras que tinham surfado nessa onda, de repente se veem sem rumo. Mas o inimigo some e outro, talvez mais assustador por ser abstrato, toma seu lugar. A ameaça comunista, o chamado perigo vermelho. E essa mudança de medo que transforma a indústria? Editoras como a ICE Comics, por exemplo, percebem que o público não quer mais heróis uniformizados, mas ainda teme desconhecido. Então eles mergulham de cabeça no terror e na ficção científica. As bancas são inundadas com histórias de invasões alienígenas, monstros bizarros, seres de outros planetas. E não era por acaso. Essas criaturas disformes e ameaçadoras eram um reflexo quase perfeito de como a propaganda americana retratava os soviéticos. Uma força alienígena, desumana, monstruosa, que queria tomar nossas mentes. É a paranoia da época traduzida em quadrinhos. Mas o interessante, e a análise que a gente está usando aponta isso, é que não era uma propaganda unilateral. Havia uma crítica social forte ali. Muitas dessas histórias usavam os alienígenas para criticar tanto o autoritarismo soviético quanto as falhas do próprio capitalismo americano, como o consumismo, a desigualdade. Era um material bem mais subversivo do que parecia. E claro, algo tão subversivo não ia passar despercebido por muito tempo. E aqui entra em cena o grande vilão da história real dos quadrinhos. Um psiquiatra alemão chamado Frederick Wertham. Ele se torna a nêmese da indústria com um livro de título bombástico, Seduction of the Innocent, ou A Sedução do Inocente. A tese dele era simples e aterrorizante para os pais da época. Os gibis eram a causa da delinquência juvenil. Uma verdadeira caça às bruxas, então. Lembro de ter lido sobre as acusações dele. Hoje parecem completamente absurdas. Ele dizia que a Mulher Maravilha, por ser uma mulher forte e independente, promovia o sadomasoquismo e o lesbianismo. E a mais famosa, que a relação entre Batman e Robin era uma fantasia homossexual. É difícil imaginar hoje, mas a ideia de uma investigação no Congresso sobre o que o Robin fazia no tempo livre era levada muito a sério. Completamente. E isso mostra o nível da paranoia da era McCarthy. Qualquer coisa que desviasse da família nuclear tradicional e dos valores conservadores era vista como perigosa, subversiva. As acusações de Wertham caíram como uma bomba. O Congresso abriu investigações e o principal alvo foi William Gaines, o dono da EC Comics, justamente a editora mais ousada. A pressão foi tão gigantesca que a indústria, para evitar uma censura do governo, resolveu se autocensurar. E criaram o infame Código de Ética dos Quadrinhos, o Comics Code Authority. Na prática, era um conjunto de regras extremamente rígidas. Vilões nunca podiam vencer, autoridade como policiais e juízes nunca podiam ser desrespeitadas, as palavras terror e horror foram banidas dos títulos, sexo, drogas, qualquer coisa que saísse da linha era proibida. Toda revista, para ser vendida, precisava ter aquele selinho de aprovação na capa. Foi um golpe mortal na criatividade. Um golpe devastador. O impacto foi imediato e drástico. As vendas despencaram, várias editoras fecharam as portas, e a EC Comics, a mais criativa de todas,
quase faliu. Ironicamente, a única publicação de William Gaines que sobreviveu, e mais que isso, prosperou nesse ambiente hostil, foi uma que encontrou uma brecha para quebrar todas as regras. A revista Mad, o oásis da anarquia no meio do deserto da conformidade, lançada por Gaines e pelo genial Harvey Kurtzman. O humor era escrachado, irreverente, mas por trás da palhaçada havia uma sátira social e política extremamente afiada. Pois é, e o fascinante é como a Mad sobreviveu. A brecha que eles encontraram foi genial. Eles se registraram como uma revista e não como um gibi. Essa pequena mudança na classificação os isentava de seguir o código. Isso permitiu que eles, com seu mascote Alfred E. Neumann e o lema "O que eu me preocupar", satirizassem exatamente a cultura de paranoia, o consumismo e a conformidade que o Código de Ética ajudou a criar. A Mad se tornou a primeira grande publicação de contracultura da América. Enquanto a Mad ridicularizava a sociedade, o Código forçou as outras editoras a voltarem para os super-heróis, mas agora com as rédeas bem curtas. E é nesse cenário que uma editora pequena, a Marvel Comics, começa a se destacar. Se os heróis da Segunda Guerra foram criados para lutar contra os nazistas, essa nova geração foi recrutada para uma nova guerra, a Guerra Fria. E talvez o exemplo mais explícito e imediato disso seja o Quarteto Fantástico, de 1961. A criação da dupla Stanley, Martin Lieber, que todos conhecemos como Stan Lee, e Jacob Kurtzberg, o lendário Jack Kirby. A história de origem deles é a própria Guerra Fria em uma página. Um grupo de cientistas americanos corre para o espaço para vencer uma potência estrangeira na corrida espacial. A tal potência não é nomeada, mas ninguém precisava ser um gênio para saber que eram os soviéticos. E as alusões não paravam aí, né? O principal inimigo deles, o Doutor Destino, é um déspota que governa com mão de ferro um pequeno país do leste europeu chamado Lativéria. O nome é uma referência nada sutil à Letônia, que na época era uma das repúblicas da União Soviética. Era propaganda pura, mas de uma forma muito criativa. Um ano depois, em 1962, a mesma dupla, Lee e Kirby, lança o Incrível Hulk. A origem dele é um acidente com uma bomba experimental, a Bomba Gama, o maior símbolo do poder e do medo da Guerra Fria. O personagem principal, o físico Bruce Banner, é explicitamente judeu, e quem sabota o teste que o transforma no monstro, um espião iugoslavo. Mais direto impossível. Mas o Hulk sempre me pareceu mais complexo. Por um lado, nas primeiras histórias, ele literalmente esmaga tanques e soldados comunistas, os homenzinhos vermelhos, com um prazer quase infantil. Mas, por outro lado, a história toda é uma grande crítica aos testes nucleares e ao perigo da corrida armamentista. O próprio Hulk é perseguido incansavelmente pelo exército americano na figura do General Ross. Ele é tanto uma arma quanto uma vítima do complexo industrial militar. Essa dualidade é a genialidade da Marvel na época. Eles criavam personagens que serviam à propaganda anticomunista, mas que também carregavam uma crítica interna. O Homem de Ferro é outro caso perfeito. Tony Stark é um bilionário, um fabricante de armas, a personificação do capitalismo americano. Ele é sequestrado no Vietnã por comunistas e cria armadura para lutar contra os inimigos do sonho americano. Seu maior inimigo da época, o Dínamo Vermelho, um agente soviético com uma armadura similar. O Homem de Ferro é curioso porque ele é o oposto do herói humilde. Ele é um playboy, um industrial. Isso não era uma contradição? Glorificar o complexo industrial militar, o mesmo que criou a bomba que atormenta o Hulk, enquanto se criticava o autoritarismo do outro lado. Exatamente essa é a questão. E essa contradição reflete as próprias tensões da sociedade americana. Havia um orgulho da capacidade tecnológica e militar, mas também um medo profundo das consequências. Tony Stark encarna essa dualidade. O gênio que cria armas de destruição, mas que tenta usá-las para o bem. É uma forma de justificar a corrida armamentista, de dar a ela um rosto heróico. Falando em rosto heróico, para entender a Guerra Fria, a análise do professor nos lembra que a gente precisa voltar um pouco para o herói patriótico original, o Capitão América. Criado em 1941 por Joe Simon e Jack Kirby, ele já nasce como um ato político.
Na capa da sua primeira edição, um ano antes de Pearl Harbor e da entrada oficial dos Estados Unidos na guerra, ele aparece dando um soco no queixo de Hitler. Foi uma declaração política de uma ousadia tremenda para a época. O próprio Joe Simon disse numa entrevista: Hitler era o vilão perfeito, melhor do que qualquer personagem que poderíamos ter criado. Depois da guerra, o personagem some, mas nos anos 60, Stan Lee e Jack Kirby o trazem de volta de forma brilhante. Ele estava congelado desde o fim da guerra, ele é descongelado para se tornar um homem fora de seu tempo, um símbolo de uma moralidade mais simples, agora encarregado de combater os inimigos da liberdade na era complexa da Guerra Fria. Então, a gente tem o herói patriótico perfeito, Capitão América, lutando contra inimigos externos. Mas a Guerra Fria não era só sobre lutar contra a União Soviética, certo? Havia também o medo do inimigo interno, do diferente. E essa paranoia se reflete em outro grupo famoso, não é? Sim, e essa é talvez a metáfora mais poderosa e duradoura da Marvel. Os X-Men. Eles são, literalmente, filhos da Era Atômica. Jovens que nascem com superpoderes, mutações genéticas, por causa da exposição de seus pais à radiação dos testes nucleares. E a sociedade, em vez de acolhê-los, os teme, os odeia e os persegue. Odiados e temidos, como diz o lema deles. É uma metáfora potentíssima para qualquer grupo marginalizado, seja pela raça, religião ou ideologia. E o estudo aponta que essa perseguição aos mutantes por serem diferentes é uma clara alusão à perseguição aos judeus na Europa. Stan Lee e Jack Kirby, ambos judeus, sabiam muito bem o que era ser visto como o outro. E mais tarde, nos anos 70, com a detente, a reaproximação entre EUA e URS, a equipe dos X-Men foi reformulada para ser internacional, incluindo membros do Canadá, da África, do Japão e, o mais significativo, da União Soviética. Aí surge o Colosso, o primeiro super-herói soviético criado no Ocidente. Um gigante de bom coração que se transforma em aço orgânico. A análise levanta uma hipótese interessante. O nome russo dele, Piotr, e seu poder de se transformar em homem de aço, poderiam ser uma referência sutil a Stalin, cujo nome significa justamente homem de aço. É uma forma de humanizar o inimigo, de mostrar que também do outro lado da cortina de ferro existiam pessoas boas. Pois é, Pi. Os que eu acho fascinante nisso tudo é quando a gente conecta esses personagens às histórias de vida de seus criadores. Como já dissemos, Stan Lee, Jack Kirby, Bob Kane, o criador do Batman, a grande maioria eram filhos de imigrantes judeus da Europa Oriental, que muitas vezes adotaram nomes americanizados para se encaixar. E essa herança judaica está no DNA de suas criações, às vezes de forma muito explícita. Vamos pegar o maior de todos, o primeiro, o Superman. O artigo levanta a questão: ele era judeu? Bom, em 1940, numa tirinha, os criadores Siegel e Shuster fizeram o Superman dizer que gostaria de dar um soco 100% não ariano no queixo de Hitler. A reação do regime nazista foi imediata. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, publicou um artigo furioso declarando que Superman é um judeu e baniu os quadrinhos na Alemanha. Para Goebbels, era um insulto. Para os criadores, era uma medalha de honra. E as semelhanças com a tradição judaica são impressionantes, não é? A história de origem dele é a história de Moisés, um bebê enviado para longe pelos pais para ser salvo de um cataclisma, encontrado e criado por pais adotivos numa terra estranha. Exato. Ele vive uma identidade dupla, o alienígena poderoso Kal-El e o humano tímido Clark Kent. Algo que o próprio Freud analisou na figura de Moisés. E, acima de tudo, o Superman é a personificação da experiência do imigrante. Um forasteiro que chega a uma nova terra, é acolhido e dedica sua vida para proteger seu novo lar, sempre se sentindo um pouco deslocado, mas profundamente grato. O cartunista Jules Feiffer escreveu algo genial sobre isso. Disse que o Superman não veio de Krypton, mas sim de Minsk, ou Lodz, ou Varsóvia. E essa missão dele de proteger os inocentes, de lutar por um mundo melhor, de consertar o mundo, ecoa um conceito judaico milenar chamado Tikkun Olam,
É a ideia de que a humanidade tem a responsabilidade de participar ativamente na reparação e no aprimoramento do mundo. É interessante notar essa diferença. O Capitão América socando Hitler é uma ação direta, patriótica, mas essa ideia de consertar o mundo é mais profunda, é uma responsabilidade moral quase que cósmica que a gente vê no Superman. Isso nos leva diretamente ao Homem-Aranha, que a análise chama de o mais judeu dos super-heróis. E faz todo sentido. Peter Parker não é um deus alienígena nem um bilionário. É um adolescente comum do Queens, um órfão, meio nerd, que de repente recebe poderes e com eles uma responsabilidade esmagadora. Ele não luta apenas contra o mal, ele vive um conflito interno constante, se perguntando sobre sua missão na Terra, sobre o peso de suas escolhas. É uma reflexão profundamente ligada à teologia judaica. E em contraste direto a esse idealismo, a gente tem o vilão mais complexo dos quadrinhos, o Magneto dos X-Men. A força dele, a visão de mundo dele, tudo nele é moldado por sua experiência como um menino judeu sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz. Ele viu o pior da humanidade. Para ele, a ideia de coexistência pacífica é uma fantasia perigosa. Ele representa o que acontece quando a esperança no Tikkun Olam é destruída pelo trauma. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que temos? Temos um panteão de deuses modernos, nascidos das ansiedades da Guerra Fria, mas que carregam em seu DNA o espírito, a história e os valores da cultura judaica de seus criadores. São seres com poderes fantásticos, mas que lidam com questões profundamente humanas. Identidade, pertencimento, responsabilidade, justiça. Todos eles, cada um a seu modo, buscam essa justiça social, esse aprimoramento universal do Tikkun Olam. Eles personificam ideais de retidão, de amor ao próximo e de sacrifício que são centrais nessa cultura. E é talvez por isso que eles tenham se tornado tão universais, porque falam de uma luta que vai além de qualquer bandeira. E é interessante notar que, anos depois, o próprio Stan Lee fez uma espécie de mea-culpa sobre o viés abertamente propagandístico de seus personagens durante os anos mais tensos da Guerra Fria. Ele reconheceu que o contexto da época pedia heróis que tomassem um lado de forma clara, mas que com o tempo a complexidade se tornou mais importante. O que nos deixa com uma reflexão final. Saber de tudo isso, que esses ícones globais que hoje dominam o cinema e a cultura pop nasceram de um contexto tão específico de medo, de paranoia, da Guerra Fria e da história pessoal e da herança cultural de seus criadores, isso muda a forma como a gente olha para eles. Muda a nossa percepção de uma simples história de bem contra o mal. É uma ótima pergunta para se pensar. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse universo fascinante, a análise de Feingold recomenda algumas leituras. Entre elas, a autobiografia do próprio Stan Lee, chamada Uma Vida em Quadrinhos. Outra recomendação é o livro A Superman Circumcised, de Roy Schwartz, que explora a identidade judaica do personagem. E, claro, o artigo Supermentious, Comic Books, Secret Jewish History, publicado no jornal israelense Haaretz, que também mergulha nessa história.